Graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que o amor de Deus e a unção do Espírito Santo estejam sempre na vida de vocês. O Evangelho de Marcos 13, 24 a 37 é o tema para nós conversarmos. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia que o Senhor voltará. Mas naqueles dias, ou seja, nos últimos dias, quando da volta do Senhor Jesus, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Ou seja, Jesus estará próximo às portas, às suas portas, às portas da cidade santa. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa. Dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Marcos 13, 24 a 37. Jesus certamente fala dos sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém, o que ocorreria não muitos anos depois desta conversa, fazendo menção à profecia de Daniel sobre um indivíduo ou um poder secular chamado abominação da desolação, situado onde não deveria estar, que poderia significar o poder de Roma com as suas insígnias colocadas dentro do templo. Permeando suas palavras aparecem referências que remetem não à destruição do templo, mas à segunda vinda. E quando fala de muitos falsos cristos que apresentariam como sendo ele, e fala ainda dos mártires que testemunhariam diante de autoridades eclesiásticas e seculares sobre a sua fé, pagando com a própria vida a escolha que fizeram de seguir ao verdadeiro Cristo, dá-nos o Senhor algumas pistas de sua segunda vinda. Ele voltaria quando fatos como guerras, terremotos, fome em muitos países, perseguição aos cristãos com prisões e torturas e desagregação familiar, com ódio de morte entre irmãos e entre pais e filhos, eclipse solar, eclipse lunar, chuvas de meteoros e outros fenômenos observáveis no universo. Aqui também podemos reencontrar o tema da presença de um poder secular chamado de abominação da desolação, usurpando um lugar que é reservado para Deus. Jesus usa esta mesma figura, tanto para o início do fim da Cidade Santa, quanto para o início do seu retorno a nosso mundo. Esta menção à presença demoníaca nesses dois momentos é bem explicada por Jesus. Devemos nos lembrar sempre que esta luta espiritual vem acontecendo nos milênios da história da humanidade e continuará até a segunda vinda de Cristo. Desta forma, a palavra de Cristo para nós a respeito de Deus haver nos constituído por porteiros de seu reino e termos o dever de vigiar sempre é algo que não podemos nos esquecer jamais. Como seus vigias, ou atalaias, ou sentinelas, somos chamados a sermos fiéis sempre. Sempre. Meu querido, minha irmã, meu irmão, o texto é bastante atual, como sempre é, a Bíblia é sempre atual.
Abra você qual passagem que seja, ela ainda que tenha sido referenciada, referendada, dirigida ao povo que ali estava naquele século, naquele período, naquele ano, naquele dia, abra você a hora que for e ela vai estar sendo referenciada ao minuto, ao segundo em que você a abriu para a sociedade em que você se encontra. Você ouviu bem, você poderá rever em Marcos 13, 24, 37, esse texto. Você poderá entender que ela é bastante atual. Os nossos dias são dias que antecedem a segunda vinda de Cristo. E o abominável da desolação já se assenta no trono dele, tentando usurpar o poder de Deus, tentando usurpar o trono que pertence a Cristo Jesus, com promessas, com vantagens, com coisas que ele usou também quando ele foi tentar a Jesus. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quem faz promessas, meus irmãos, de ter o reino, o poder, glórias e honras, de receber essas coisas, quem promete ao homem que o homem receberá isto, nunca foi Deus, e muito menos o seu Filho Jesus o Cristo, nosso Salvador. Quem promete riquezas, poder, glória, majestade, honras, tributos, glória vã, é Satã, o inimigo de nossas almas. Se você está ouvindo a ele, cuidado. Cuidado, porque em troca do que ele lhe der, ele tomará para si a tua vida, ainda nessa dimensão. E na dimensão que está por vir, ele levará você para perto dele, não deixando chegar perto de Deus, para o sofrimento eterno e não para a glória eterna. Cuidado, não se deixe levar por promessas vãs. Um homem de Deus, em nome de Deus, não faz promessas vãs. Antes, lembra o que Jesus o Cristo nos disse em seus sermões. Que ele não nos prometia riquezas e poder. Quando ele disse, neste mundo, nesta dimensão, neste momento em que vivemos nesta terra, teremos aflições. Então, de que nos adianta seguir a Deus se continuaremos sendo afligidos? Mas há uma promessa de Jesus. Nesse mesmo momento em que ele nos esclarece que teremos aflições, ele diz, mas tem de bom ânimo, tem de força dentro de vocês, porque eu, Jesus, ele diz, venci o mundo. E em Cristo nós somos mais do que vencedores. E todo o poder das trevas não tem poder sobre você. E toda a violência das trevas não tem poder sobre você. Creia nisso e viva. Creia nisso e viva. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.